Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: efeitos do desenvolvimento tecnológico para o mercado de trabalho. Agora lendo a proposta completa. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, ou seja, os textos vão servir para te inspirar, para refrescar a sua memória, para ver se você lembra de alguma coisa construída ao longo da sua formação, certo? Redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema que a gente já falou, apresentando propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Olha só aqui as instruções. Você precisa fazer rascunho? Não precisa. Sugiro que você faça um esqueminha. O texto deve ser escrito com caneta preta até 30 linhas. Não pode copiar os textos de apoio. Você, se escrever menos de 7 linhas, nem vai ser considerado o seu texto. Não fuja do tipo de texto nem do tema. Não coloque nada totalmente desconectado do tema. E não bota nome, assinatura, nada disso, certo? Cara, quando você fala de um tema como esse, pensa no seu caminho de casa para a escola, da escola para casa. Você vai pegar o ônibus. Muitas vezes o ônibus não tem mais lá a figura do cobrador, não tem mais a figura do trocador. O que é isso? É a tecnologia, é o desenvolvimento tecnológico tomando o emprego. Aí, vamos supor que você vai pegar metrô, muitas vezes no metrô, mas não tem mais ninguém na bilheteria. Você vai fazer um lanche no McDonald's, você vai comprar alguma coisa no Zona Sul, tem aqueles totens de autoatendimento, certo? Em alguns momentos, a gente tem até algumas formas de resistência. Por exemplo, no Brasil, tem frentista ainda em posto de gasolina. Você não tem como ir e abastecer, o seu próprio carro, certo? Mas em outros momentos, a tecnologia está entrando com bastante força, certo? Vamos ver aqui os textos de apoio, pelo menos comentar alguns deles. Em 5 anos, máquinas e humanos irão dividir os trabalhos de forma igual no mundo. É o que diz o relatório Futuro do Emprego 2020 do Fórum Econômico Mundial. Olha só isso. Depois, a tecnologia trouxe diversas facilidades para o nosso cotidiano, com aplicativos, gadgets e dispositivos que podem nos manter conectados a qualquer momento, em qualquer lugar. Depois aqui, ó, por conta da sua popularidade e dinamismo, a rede social está inovando. Cada vez mais empresas e recrutadores estão buscando por bons candidatos nessas plataformas, tá vendo? Vai direto onde? Vai direto numa rede social. As redes sociais têm uma função muito forte hoje em dia também. Aí aqui, vamos agora para um material que eu preparei. Imagine como capa desse material aquela cena clássica de tempos modernos do Chaplin envolto em rodas dentadas e ainda assim sorrindo, né? A máquina tomando o lugar do homem. Você pode usar como repertório a questão da Revolução Industrial, dos modelos de produção. Num momento como esse, a aula de geografia, a aula de história vai te ajudar bastante, certo? Tá vendo? Você tem aí, então, repertório de outras áreas do conhecimento. Olha só aqui, aí você poderia falar sobre a questão da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Vou te falar agora. Inteligência artificial, robótica, nuvem e internet das coisas. Termos que há alguns anos não eram conhecidos, hoje já fazem parte do cotidiano de todos. São tecnologias que fazem parte de um conceito bem familiar no setor industrial, a indústria 4.0. Meu cachorro aqui. Batizada também de Quarta Revolução Industrial, esse fenômeno está mudando em grande escala a automação e a troca de dados, bem como as etapas de produção e os modelos de negócios, por meio do uso de máquinas e computadores. Inovação, eficiência e customização são as palavras-chave para definir o conceito de indústria 4.0. Aí tem uma foto aqui de uma pessoa trabalhando numa fábrica que não está lá com uma chave de fenda, um alicate, nada disso. Está com um tablet aqui olhando tudo. Olha só como as coisas mudaram. Um outro repertório interessante para você é falar sobre o filme AI, Inteligência Artificial. É um filme do Steven Spielberg lá de 2001 que acontece o seguinte: uma empresa do ramo da robótica lança um novo produto. Que novo produto é esse? É um robô filho, já que naquele momento a gente estava vivendo num futuro não muito distante, com a sociedade totalmente vigiada e nem todo mundo tinha autorização para ter filhos, certo? Aí o que acontece? O cara que trabalha nessa empresa leva um robô filho para casa, até porque o filho dele estava com problema de saúde, estava internado já há alguns meses e tem toda uma resistência da esposa a isso.
Lógico, né, o filme exagera, mas para mostrar pra gente como a inteligência artificial, como a tecnologia está tão presente no nosso dia a dia. Por exemplo, você com o celular. Antigamente a gente usava celular algumas vezes ao dia para fazer uma ligação, para mandar uma mensagem. Hoje em dia a nossa vida está no celular. Nossos documentos estão no celular, nosso aplicativo do banco está no celular, a rede social, olha só quanta coisa está no celular, correto? Continuando aqui, ó. Inteligência artificial, quais são os efeitos no mercado de trabalho? Mais produtividade, melhor gestão e melhores condições de trabalho são algumas promessas da inteligência artificial, mas há riscos de que o impacto seja desigual. Hoje em dia eu estava vendo, a dublagem já pode ser feita a partir da inteligência artificial. Tanto que tem um movimento dos dubladores falando que querem o quê? Que querem a dublagem humana. Você talvez já tenha feito algum trabalho de escola, algum trabalho de faculdade, quem sabe, se utilizando da inteligência artificial também. Olha só como a inteligência artificial é bastante diversa, desde o trabalho de dublador até o trabalho que você faz na escola. Ou seja, desde um trabalho acadêmico até um trabalho artístico. Que é quando a gente imaginar que a inteligência artificial chegaria nesse ponto, nesse patamar. Olha só aqui. Por outro lado, a gente tem algumas boas alternativas. Centro de Robótica da USP lidera projeto para o uso de robôs em trabalhos de alto risco. Pode ser um robô mergulhador para ir perto de uma plataforma de petróleo, vou falar de modo bem superficial, bem simplista, e achar petróleo, um trabalho que seria muito arriscado para um ser humano, até um robô que vai fazer o quê? Que vai fazer uma cirurgia, certo? Mas é óbvio que isso acaba tendo impactos. Não está tirando o emprego de alguém? Será que o robô vai substituir totalmente a figura do médico ali? Ok? Vamos avançar aqui, ó. O que é a computação em nuvem? A nuvem é um conceito que revoluciona a forma como lidamos com dados. Antigamente, pô, você queria um livro, você ia numa biblioteca. Você precisava de um documento, tinha uma pessoa lá formada em arquivologia para te ajudar com isso. Hoje em dia você bota tudo na nuvem, certo? Observa só isso. A gente já teve a extinção das lojas de disco, das locadoras. Será que o próximo tipo de comércio a entrar em extinção serão as livrarias? Serão os cinemas? Olha só os impactos sociais, culturais e econômicos disso tudo. Tá vendo? Mais uma vez, questão da tecnologia e seus impactos no mercado de trabalho. E olha só quanta coisa está envolvida, quantos laços, quantos tentáculos isso aí tem. Aí olha só aqui, ó. A internet das coisas será tão grande quanto a IA. Esses dispositivos coletam e trocam dados, muitas vezes de forma autônoma, criando um ecossistema de comunicação entre as máquinas, um cenário que os Jetsons já começaram a prever lá em 1960. Lá nos Jetsons, por exemplo, o menininho da família ia ao médico, era uma tela assim. Olha só isso, em 1960 os Jetsons já estavam falando sobre telemedicina, né? Aí na hora de almoçar, eles tinham lá um cardápio virtual numa tela também. A empregada dos Jetsons era uma robô, era aquela família futurista que falava algumas coisas que pareciam absurdas pra gente, mas que fazem todo sentido. Hoje, que você pega lá um carro de aplicativo, tem uma pessoa dirigindo, mas a gente sabe muito bem que em outros países já estão testando uma direção autônoma. A gente sabe muito bem que quando você pede comida por aplicativo aí na sua casa, já tem países que estão testando o quê? Já estão testando a entrega por pequenos veículos motorizados que vão fazer tudo sozinhos, beleza? Olha só, aí a robótica, a inteligência artificial, a internet das coisas, tudo tremendamente interligado. Aí é o motorista que perde emprego, é o entregador que perde emprego, é o motorista de ônibus que perde emprego, é o frentista, é o atendente, é o bilheteiro, é quem trabalha com cinema, é o dublador. Olha só os impactos que a gente tem no mercado de trabalho, desde profissões mais básicas até profissões do ramo artístico, certo? Desde, por exemplo, o trocador do ônibus ao dublador, desde o bilheteiro na estação de metrô até o médico, ok? Olha só como os impactos são diversos e são bastante complicados, porque ao mesmo tempo trazem efeitos sociais, trazem efeitos culturais. E como que a gente pode lidar com isso, certo? Tem gente que diz o seguinte, que o mercado de trabalho tende a se adaptar. Por quê? As pessoas vão passar a ter outros empregos. O robô precisa de manutenção, o robô precisa de programação. A inteligência artificial vai precisar de alguém para programar o seu algoritmo, certo?
tudo isso a gente pode pensar. A gente pode pensar qual o papel do Ministério da Educação. Seria instruir, seria capacitar as pessoas, seria melhorar a educação para lidar melhor com isso, ok? Qual seria o papel do Ministério das Telecomunicações? Quem sabe, por vezes, junto com o Ministério da Justiça, inserir essas plataformas num determinado código de ética, ok? Imagina só, eu estava comentando outro dia sobre camisa de time com um amigo. Aí o celular já captou o som e depois começou a me mandar um monte de anúncio de camisa de time. Qual o limite ético nisso tudo, certo? Diante disso, ó, você retoma a sua tese inicial sobre essa questão dos efeitos no mercado de trabalho, depois pensa quem deve agir, descreve brevemente esse órgão, o que deve ser feito, como deve ser feito e objetivando qual tipo de cenário. Será que a tecnologia pode tomar totalmente o nosso espaço ou deve haver uma convivência harmoniosa? Pensa em algum filme que você lembre que tem a ver com isso. Pensa em algum episódio de Black Mirror, por exemplo, aquela série lá da Netflix, que é uma série bastante rica nesse sentido, beleza? Enfim, espero ter ajudado. Você tem que assistir a esse vídeo anotando coisas que vai te fazer muito bem. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.